Ao longo da história, houve relatos impressionantes de pessoas no corredor da morte que, mesmo condenadas a enfrentar os piores destinos, sobreviveram de forma inexplicável. De erros em execuções a atos surpreendentes do destino, esses indivíduos desafiaram as probabilidades, ganhando uma segunda chance de vida quando ninguém esperava. Confira algumas das maneiras mais inacreditáveis pelas quais condenados escaparam da morte. Número 10. Weslow Mogel, sobrevivendo contra todas as probabilidades. Weslow Miguel Herrera nasceu em 1º de novembro de 1896, em Mérida, Yucatán, México. Ele se tornou soldado e lutou ao lado do revolucionário lendário Pancho Villa durante a Revolução Mexicana, que ocorreu entre 1910 e 1920. Após a derrota de Villa em 1915 pelas mãos dos federais, os revolucionários leais a ele foram perseguidos e executados pelas forças constitucionalistas. No dia 18 de março de 1915, Mogel foi capturado com apenas 25 anos. Rapidamente foi rotulado como traidor e condenado à morte pelo coronel Ortiz. A execução foi marcada para o mesmo dia, sem direito a julgamento, algo comum na época. O método escolhido foi o pelotão de fuzilamento, prática comum naquele período. Posicionado diante de 10 soldados, 9 dispararam ao mesmo tempo, mirando seus órgãos vitais. O 10º soldado ficou responsável pelo golpe de misericórdia. No entanto, apesar de ser alvejado várias vezes, Mogel sobreviveu milagrosamente. Ele fingiu estar morto, enganando seus executores. Quando os federais o deixaram, ele conseguiu rastejar até a igreja de São Tiago Apóstolo, onde foi encontrado vivo e levado para um local seguro. Algumas histórias dizem que ele foi achado inconsciente entre os corpos dos companheiros, mas sobreviveu o suficiente para ser cuidado. Sua sobrevivência milagrosa lhe rendeu o apelido de El Fuzilado, o Fuzilado. Esse evento incrível o transformou em símbolo de resistência contra todas as probabilidades. Mesmo desfigurado pelos ferimentos, ele levou uma vida relativamente normal, chegando a participar do programa de rádio Ripley's Believe It or Not, em 1937. Sua história também inspirou uma música da banda britânica Chumbawamba. Ele viveu até os 79 anos, falecendo no dia 29 de julho de 1976, após desafiar a morte mais de uma vez. Número 9. William Duell, o menino que desafiou a forca. A história de William Duell parece ter saído diretamente de um conto dramático da Inglaterra do século XVIII. Nascido em 1723, Duell tinha apenas 17 anos quando se envolveu em eventos terríveis que o levaram à condenação à morte. Em setembro de 1740, Sarah Griffin, uma jovem de Worcestershire, retornava de Londres devido à sua saúde debilitada. Durante sua jornada, encontrou Duell, que lhe ofereceu abrigo em seu celeiro, em Acton. Porém, ele contou a 5 homens sobre a presença dela, o que resultou em um ataque brutal. Sarah tentou se defender, alegando estar doente para afastar os agressores, mas foi ignorada. Os homens a espancaram, a roubaram e a deixaram para morrer. Ela faleceu no dia seguinte, recebendo cuidados médicos. Duell foi responsabilizado por expô-la ao ataque e, apesar de ser menor de idade, foi condenado à forca no dia 24 de novembro de 1740. Na execução em Tyburn, William ficou pendurado por 20 minutos antes de ser declarado morto. Seu corpo foi levado para o teatro anatômico da Companhia de Barbeiros e Cirurgiões. Contudo, enquanto se preparavam para dissecá-lo, um atendente percebeu que ele estava respirando. Duell recuperou a consciência e com isso causou comoção pública. Não conseguindo lembrar-se do ocorrido, ele teve sua sentença revertida. Foi exilado para Boston, nos Estados Unidos, onde viveu até os 80 anos. Sua sobrevivência milagrosa na forca permanece um evento extraordinário na história. Número 8. Doyle Hamm, uma execução que deu errado. Doyle Lee Hamm, um criminoso americano, foi condenado à morte em 1987 pelo assassinato de Patrick Cunningham, um atendente de motel. Hamm tinha um histórico de crimes e problemas familiares que o levaram a uma vida de delitos, culminando em um roubo que resultou no assassinato de Cunningham. Apesar de condenado à pena de morte, o caso de Hamm tomou um rumo inesperado. Em 2014, ele foi diagnosticado com câncer, e sua saúde deteriorou rapidamente. Em 2018,
O estado do Alabama agendou sua execução, mas problemas surgiram durante o processo. Os médicos tiveram dificuldades em encontrar uma veia viável devido ao estado de saúde de Ham, o que resultou em múltiplas tentativas fracassadas de injetar a substância letal. Após horas de tentativas e sofrimento, a execução foi cancelada, marcando Ham como o quarto condenado na história dos Estados Unidos a sobreviver a uma execução. Ham morreu em 2017 devido a complicações do câncer, levantando questões sobre o tratamento humanitário de presos em condições médicas graves. Número 7. Rommel Broom, uma execução mal-sucedida que gerou batalhas legais. Rommel Broom é um dos poucos homens na história dos Estados Unidos a sobreviver a uma tentativa de execução. Nascido em 1956, ele foi condenado à morte após cometer um crime brutal em 1984. Broom foi acusado de sequestrar, estuprar e assassinar Trina Middleton, uma jovem de 14 anos que voltava para casa após um evento escolar. O crime abalou a comunidade local e resultou na prisão e condenação de Broom à pena de morte em 1985. Apesar de seu histórico criminal e da gravidade de seus atos, sua execução se tornou o foco de um debate ético e jurídico que perdurou por mais de uma década. A data marcada para sua execução foi o dia 15 de setembro de 2009. No entanto, o que deveria ser um procedimento simples tornou-se um dos casos mais infames na história das execuções nos Estados Unidos. Durante a tentativa de aplicar a injeção letal, a equipe médica enfrentou grandes dificuldades para encontrar uma veia adequada. Por mais de 2 horas, tentaram localizar um ponto viável, perfurando Broom 18 vezes em várias partes do corpo. Ele chegou a se contorcer de dor enquanto os técnicos buscavam um acesso, mas todos os esforços falharam. Eventualmente, a execução foi cancelada e Broom foi devolvido à sua cela no corredor da morte. Após o incidente, Broom entrou com uma ação legal argumentando que submetê-lo a uma nova tentativa de execução seria inconstitucional, configurando punição cruel e incomum. A defesa alegou que ele já havia sofrido o suficiente durante a tentativa fracassada e um novo procedimento seria um ato de tortura. Seu caso gerou uma controvérsia nacional envolvendo ativistas, juristas e defensores dos direitos humanos. A batalha legal se arrastou por anos, com a Suprema Corte de Ohio determinando, em 2016, que uma nova tentativa de execução era permitida. Entretanto, os procedimentos foram constantemente adiados devido a apelações e questões legais pendentes. O debate em torno de Broom se tornou um símbolo das falhas e ineficiências do sistema de pena de morte nos Estados Unidos. Rommel Broom nunca foi executado. Ele morreu em dezembro de 2020, vítima de complicações relacionadas à Covid-19. Sua vida e o caos jurídico que cercou sua execução levantaram questões importantes sobre a humanidade, a eficácia e a justiça da pena de morte, especialmente em casos onde os métodos falham de forma tão dramática. Número 6. Anne Green. Uma história de sobrevivência contra todas as probabilidades. Anne Green, uma mulher humilde da Inglaterra do século XVII, foi protagonista de uma das histórias mais fascinantes de sobrevivência contra a morte. Nascida em 1628, em Steeple Barton, Oxfordshire, Anne trabalhava como empregada doméstica na casa de Sir Thomas Reid, um aristocrata local. Sua vida tomou um rumo trágico quando, aos 22 anos, engravidou do neto de seu patrão, Geoffrey Reid. Anne alegou que foi seduzida pelo jovem e que não estava ciente da gravidez até sofrer um aborto espontâneo por volta da 17ª semana de gestação. Assustada e envergonhada, ela tentou esconder os restos do feto, mas foi descoberta. As rígidas leis da época, baseadas na Lei de Infanticídio de 1624, presumiam que qualquer mulher que ocultasse a morte de uma criança era culpada de assassinato. Anne foi julgada e condenada à morte por enforcamento. A execução foi marcada para o dia 14 de dezembro de 1650, em Oxford. No dia fatídico, Anne foi levada ao local da execução e enforcada diante de uma multidão. Para acelerar sua morte, amigos e familiares puxaram suas pernas enquanto um soldado a golpeava com a coronha de seu mosquete. Após mais de 30 minutos pendurada, Anne foi declarada morta e seu corpo enviado à Universidade de Oxford para ser dissecado por estudantes de medicina. No entanto, ao examinar o corpo, os médicos perceberam algo extraordinário. Anne ainda estava viva.
eles detectaram uma pulsação fraca e, imediatamente, começaram a trabalhar para reanimá-la. Usando técnicas rudimentares da época, Anne foi lentamente trazida de volta à consciência. Nas 12 horas seguintes, ela recuperou totalmente a consciência, para a surpresa de todos. A notícia de sua sobrevivência espalhou-se rapidamente, gerando debate sobre a justiça de sua condenação. Após 30 dias na prisão, Anne recebeu o perdão real e foi libertada. Sua história, que muitos consideraram um milagre divino, transformou-se em uma das narrativas mais célebres de sua época. Anne Green viveu por mais 9 anos após sua incrível experiência, casando-se e tendo filhos. Sua sobrevivência contra todas as probabilidades tornou-se um marco histórico e serviu como exemplo das complexidades do destino e das limitações da justiça da época. Número 5. Willie Francis, o adolescente que sobreviveu à cadeira elétrica. Willie Francis, um jovem afro-americano de 17 anos, tornou-se o centro de um dos casos mais impactantes na história das execuções nos Estados Unidos. Em 1946, ele foi condenado à morte pelo assassinato de Andrew Thomas, um farmacêutico local em Louisiana. No entanto, seu caso foi envolvido em uma série de controvérsias e irregularidades que levantam dúvidas até hoje sobre sua real culpa. A principal evidência usada contra Willie foi uma confissão obtida sob circunstâncias suspeitas. Muitos acreditam que a declaração foi forçada, já que Willie foi interrogado sem a presença de um advogado. Além disso, nenhuma prova concreta ligava diretamente o jovem ao crime, e seu julgamento foi realizado de maneira apressada, com forte influência de preconceitos raciais da época. Mesmo assim, ele foi condenado à morte na cadeira elétrica, conhecida como Gruesome Gertie. No dia 3 de maio de 1946, Willie foi levado ao local de execução. Após ser amarrado à cadeira, o botão foi acionado para iniciar o procedimento. No entanto, devido à configuração inadequada da máquina, o choque elétrico não foi suficiente para matá-lo. Willie gritou de dor, mas em vez de perder a consciência, permaneceu vivo, embora gravemente ferido. Testemunhas presentes relataram o horror de ver o adolescente suportando a dor excruciante enquanto a corrente elétrica percorria seu corpo. Seu cabelo foi queimado e ele ficou fisicamente marcado pela experiência, mas ainda assim conseguiu sobreviver. O evento provocou um escândalo imediato e gerou debate sobre a moralidade e a eficácia da pena de morte. Após o fracasso da execução, os advogados de Willie apresentaram um recurso à Suprema Corte dos Estados Unidos. Eles argumentaram que submeter o jovem a uma nova tentativa de execução violaria a proibição constitucional de punições cruéis e incomuns, além de infringir as proteções contra a dupla penalidade. Apesar desses argumentos, a Suprema Corte decidiu, por uma margem estreita, que a segunda execução poderia prosseguir. Menos de um ano depois, no dia 9 de maio de 1947, Willie foi levado novamente à cadeira elétrica. Desta vez, o procedimento foi realizado corretamente, e ele foi declarado morto às 12h10 da tarde. A tragédia de Willie Francis tornou-se um marco nos debates sobre a pena de morte, expondo as falhas sistêmicas e os preconceitos que frequentemente influenciam o destino de jovens afro-americanos no sistema de justiça. Sua história permanece como um lembrete sombrio dos perigos de um sistema judicial falho e da necessidade de garantir julgamentos justos para todos. Número 4. John Babacombe Lee, o homem que não podia ser enforcado. John Henry George Lee, conhecido como o homem que não podia ser enforcado, protagonizou uma das histórias mais enigmáticas da justiça britânica. Nascido em 1864, na pacata vila de Abbotscarswell, Lee era um jovem de origem humilde que acabou se envolvendo em atividades ilícitas. Ele foi acusado e condenado pelo assassinato de sua empregadora, Emma Keese, uma mulher idosa encontrada brutalmente assassinada em sua casa em Babacombe, Devon, em 1884. A cena do crime era horrível. Emma foi encontrada com o crânio fraturado e a garganta cortada, e sua casa havia sido parcialmente incendiada. Lee, que trabalhava como servo na residência, foi rapidamente considerado o principal suspeito, embora as evidências contra ele fossem frágeis e puramente circunstanciais. Ainda assim, ele foi levado a julgamento, onde manteve sua inocência durante todo o processo. Apesar disso, foi condenado à morte por enforcamento. No dia 23 de fevereiro de 1885,
Lee foi levado ao patíbulo na prisão de Exeter. O carrasco preparou o equipamento e posicionou o condenado sobre o alçapão. Quando a alavanca foi acionada, algo inesperado aconteceu. O mecanismo falhou e o alçapão não se abriu. Surpresos, os oficiais verificaram o dispositivo e tentaram novamente. Mais uma vez, o mecanismo se recusou a funcionar. Lee, que deveria ter sido enforcado naquele momento, permanecia ileso, parado sobre o patíbulo. Após uma terceira tentativa frustrada, a execução foi suspensa. Os responsáveis ficaram perplexos, pois o equipamento foi testado antes da execução e estava funcionando perfeitamente. O caso rapidamente ganhou notoriedade. Muitos começaram a acreditar que a falha do mecanismo era um sinal divino de que Lee era inocente. A pressão pública levou o secretário de Estado, Charles Matthews, a comutar sua sentença de morte para a prisão perpétua. A decisão foi recebida com alívio por aqueles que acreditavam que o destino havia intervindo em favor de Lee. John Lee passou os 22 anos seguintes na prisão, sendo libertado em 1907. Após sua libertação, ele viveu o resto de seus dias como homem livre, ganhando a vida compartilhando sua extraordinária história. Seu caso permaneceu na memória coletiva como um exemplo de como o destino, ou possivelmente uma falha mecânica, pode mudar o rumo da vida de uma pessoa. A sobrevivência de Lee levantou questões profundas sobre a justiça e o significado do acaso. Muitos ainda discutem se ele foi realmente culpado ou se o universo conspirou para corrigir uma injustiça. Independentemente da verdade, sua história continua sendo uma das mais fascinantes e discutidas na história criminal britânica. Número 3. Alireza, uma segunda chance à vida. Em 2013, Alireza M., um homem iraniano de 37 anos, foi condenado à morte após ser pego traficando metanfetamina. Ele foi preso com 1 quilo da droga e as rígidas leis do Irã contra o tráfico de entorpecentes determinaram sua sentença, a pena de morte. No Irã, o tráfico de grandes quantidades de drogas é frequentemente punido com extrema severidade, sendo a execução uma das formas mais comuns de punição para esses crimes. O caso de Alireza seguiu o protocolo habitual do sistema penal iraniano. Em 9 de outubro daquele ano, ele foi enforcado na prisão de Boynurd. Como manda o procedimento, o condenado foi suspenso pelo pescoço e permaneceu pendurado por cerca de 12 minutos, tempo suficiente para que fosse declarado morto. Após o veredito dos médicos, seu corpo foi transferido para o necrotério da prisão, onde seria preparado para ser liberado à família. No entanto, no dia seguinte, enquanto um funcionário do necrotério se preparava para embalar o corpo, algo incomum chamou sua atenção. Ele percebeu que havia sinais de condensação no interior do plástico que cobria o corpo de Alireza, indicando que ele ainda estava vivo. Inicialmente, o fenômeno foi tratado como um erro de observação, mas uma análise mais detalhada confirmou que ele realmente respirava. Em um ato emergencial, Alireza foi levado a um hospital nas proximidades, onde médicos trabalharam intensivamente para estabilizá-lo. Após horas de esforços, ele conseguiu recuperar a consciência, surpreendendo não apenas os profissionais da saúde, mas também as autoridades envolvidas no caso. Embora tenha sobrevivido, a situação de Alireza permaneceu incerta. As autoridades iranianas debateram se deveriam submetê-lo a uma nova execução, argumentando que, tecnicamente, a sentença ainda não havia sido cumprida. Contudo, a legislação do Irã apresenta uma peculiaridade. Se uma pessoa sobreviver a uma execução, ela não pode ser submetida novamente à mesma pena. Esse detalhe jurídico, aliado à intensa pressão de grupos de direitos humanos e ao clamor internacional, levou à decisão de poupar sua vida. O governo iraniano enfrentou duras críticas de organizações como a Anistia Internacional, que condenaram tanto o método quanto a intenção inicial de repetir a execução. Eventualmente, Alireza recebeu um perdão oficial, o que lhe permitiu retomar a vida. Apesar de ter sobrevivido, Alireza carregou profundas marcas físicas e emocionais do evento. Sua história ganhou repercussão global não apenas por seu caráter extraordinário, mas também por expor as falhas e controvérsias do sistema de pena de morte no Irã. A resiliência de seu corpo, que desafiou a morte, tornou-se símbolo de debates sobre justiça, direitos humanos e o papel do destino em situações aparentemente irreversíveis. Número 2. John Half Hanged Smith, o homem que sobreviveu a 3 tentativas de execução.
John Smith, mais tarde conhecido como Half-Hanged Smith, foi um criminoso de Londres que desafiou a morte de uma maneira que poucos conseguiriam. Nascido em 1661, Smith começou sua vida como marinheiro na Marinha Britânica, mas após ser dispensado, entrou para o exército. Foi nesse período que ele começou a se associar a más companhias e a se envolver em atividades ilícitas. Por volta de 1705, Smith havia se tornado um ladrão notório, especializado em invadir residências e furtar objetos de valor. No entanto, seus crimes o levaram a ser capturado e condenado à morte por enforcamento, pena comum na Inglaterra do século XVIII. No dia 25 de dezembro de 1705, ele foi levado ao local de execução em Tyburn, famoso por ser palco de muitas execuções públicas. Diante de uma multidão curiosa, Smith subiu ao patíbulo, onde o carrasco ajustou a corda em seu pescoço. Quando o alçapão foi aberto, Smith caiu, e seu corpo ficou pendurado, como esperado em uma execução bem-sucedida. No entanto, algo surpreendente ocorreu. Após vários minutos, ele ainda apresentava sinais de vida. Apesar de seus esforços para acelerar o processo, a equipe de execução não conseguiu matá-lo. Por cerca de 15 minutos, Smith permaneceu pendurado, lutando para respirar, enquanto a plateia assistia atônita. Eventualmente, o público começou a protestar, exigindo que ele fosse cortado da corda. Milagrosamente, ao ser retirado, Smith foi reanimado e, incrivelmente, recuperou a consciência. Sua sobrevivência gerou um debate imediato. A lei inglesa permitia que condenados que sobrevivessem a uma execução fossem perdoados, e Smith foi libertado. Contudo, mesmo após esse evento extraordinário, ele voltou à vida criminosa, sendo preso novamente em 1706 por outro roubo. Desta vez, a morte inesperada do promotor antes do julgamento salvou Smith de uma nova condenação. Apesar de sua sorte, ele continuou desafiando o destino até ser preso pela última vez em 1727, já com 66 anos. Ao invés de ser condenado à morte, ele foi sentenciado ao exílio nas colônias americanas, marcando o fim de sua carreira criminosa. A história de Smith se tornou parte do folclore britânico, um lembrete de como o destino pode agir de maneira imprevisível e como, às vezes, a vida parece desafiá-lo a continuar. Tópico curioso: o homem que sobreviveu à cadeira elétrica. Na década de 1940, um homem condenado à morte por um crime grave foi submetido à cadeira elétrica. A execução, no entanto, tomou um rumo inesperado quando ele sobreviveu às descargas elétricas. Ao ser acionada, a cadeira deveria matá-lo instantaneamente, mas isso não aconteceu. Apesar de várias tentativas, o homem continuou vivo, embora gravemente ferido. Ele sofreu queimaduras e ficou desfigurado, com marcas em seu rosto e corpo que o tornaram quase irreconhecível. O caso chocou o público e levantou questões sobre a eficácia e a humanidade do uso da cadeira elétrica como método de execução. Especialistas especularam que uma falha no equipamento poderia ter causado o erro, enquanto outros sugeriram que o homem possuía alguma condição médica rara que o ajudou a resistir ao choque. Após sua sobrevivência, ele ganhou uma segunda chance de vida e viveu por muitos anos, tornando-se um símbolo de resistência e da imprevisibilidade da execução por cadeira elétrica. Número 1. Zuleika Cadotta. Sobrevivendo a um apedrejamento brutal. Zuleika Cadotta, uma mulher iraniana, enfrentou uma das formas mais cruéis de execução conhecidas, o apedrejamento. Em 1997, ela foi condenada à morte após ser acusada de adultério, uma ofensa considerada grave pela legislação islâmica do Irã. As penas para esse crime costumam ser severas, e no caso de Zuleika, a sentença foi o apedrejamento, um método de execução projetado para causar extremo sofrimento. No dia 11 de agosto daquele ano, Zuleika foi levada a um campo aberto, onde foi enterrada até a cintura em um buraco, como manda o ritual. Diante de uma multidão que incluía oficiais do governo e moradores locais, a execução começou. Pedras de tamanhos variados foram atiradas contra ela com violência, atingindo sua cabeça, rosto e torso. Conforme o apedrejamento prosseguia, os ferimentos acumulados em seu corpo pareciam indicar que sua morte era inevitável. No entanto, contra todas as probabilidades, Zuleika permaneceu consciente. Mesmo após ser gravemente ferida, ela continuava respirando. O evento tomou um rumo inesperado quando membros da comunidade, revoltados com a brutalidade da cena,
interromperam a execução. Os aldeões retiraram Zuleika do buraco e a levaram ao hospital mais próximo, onde médicos lutaram para estabilizá-la. Apesar da gravidade de seus ferimentos, ela conseguiu sobreviver. De acordo com as leis do Irã, uma pessoa que sobrevive a um apedrejamento deve ser poupada, e Zuleika se tornou beneficiária dessa regra. Sua história atraiu atenção internacional, com grupos de direitos humanos pressionando o governo iraniano para abolir essa prática bárbara. Eventualmente, sua sentença foi anulada, e ela foi libertada no final daquele ano. Embora fisicamente marcada pela experiência, Zuleika se tornou um símbolo de resiliência e coragem, enquanto sua história continua a servir como lembrete da luta global contra punições cruéis e desumanas. Essas histórias surpreendentes mostram como o destino pode agir de formas inexplicáveis, desafiando até mesmo as situações mais extremas. De execuções falhas a intervenções inesperadas, cada relato nos faz refletir sobre a fragilidade da vida, o sistema de justiça e o poder da resistência humana. Qual dessas histórias mais te impressionou? Você acredita que essas segundas chances foram sorte ou algo além disso? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com amigos que adoram narrativas fascinantes como essas. Se você gostou da aventura, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais histórias de tirar o fôlego. Até a próxima!